Hoje eu quero trazer um resumo de um livro que me acompanha há muitos anos, que eu sempre leio e releio, que é esse aqui, ó, do John Bevere, A Isca de Satanás. Eu quero trazer um resumo bem rápido para você que nunca leu e quem sabe te instigar a comprar esse livro e a ler também. Ele é mais voltado ao público cristão e o John Bevere ele vai falar que essa isca, ela é a ofensa, porque quando você morde essa isca, você é ofendido, você tende a não perdoar. E aí você não vive a palavra, você passa a ir contra a palavra, porque a palavra fala que você tem que perdoar quem te ofendeu. E aí o John Bevere vai começar o livro falando que a armadilha, para ela ter êxito, ela precisa ter duas coisas. A primeira é que ela precisa estar muito bem escondida para que o animal tropece e caia. E a segunda é que ela precisa ter uma isca para que ele seja atraído. O John Bevere vai começar, ele vai discorrer o livro, ele vai trazer alguns exemplos da própria vida, da própria história, vai falar sobre alguns exemplos bíblicos. E ele vai falar muito também sobre como funciona isso, né? Esse processo de quando você é ofendido, quando você planeja se vingar, etc. Ele vai falar que pessoas ofendidas não julgam por aparência ou por dedução. E aí essas pessoas encontram justificativas para elas reterem o perdão, porque elas vão muitas vezes se ver como vítimas. Elas vão, e geralmente vem de alguém que é muito próximo, né? Pessoas, assim, amigos e familiares. E aí ele vai falar também que a pessoa que é ofendida, ela vai se envolver num manto de orgulho, que ela vai se concentrar no próprio eu. Ele vai trazer uma situação da vida dele, da qual ele começou a semear amor. Ele diz que começou a se doar para as pessoas mesmo, fazer o bem, e ele é retribuído com o mal, com a ingratidão. E aí Deus fala, ele vai perguntar para Deus, né, por que isso estava acontecendo, porque ele estava decepcionado. E aí ele fala que Deus respondeu para ele dizendo que ele estava semeando no reino. Ele estava semeando amor e que ele iria colher no reino, ou seja, ele estava fazendo, mas que Deus estava vendo e Deus ia retribuir. Seria mais ou menos isso. E aí ele fala assim que quando a pessoa entende esse processo, ela tende a se libertar daquele amor egoísta, do qual o outro fez e você fica esperando o outro fazer. Você faz e espera que o outro faça também. E aí você fica liberado, quando você entende, a amar ainda mais. E aí ele vai falar que pessoas ofendidas constroem muros, porque quando a pessoa é ofendida, ela tende a se fechar nela mesma. Ela não quer se envolver, porque ela não quer se magoar, ela não quer se ofender de novo. E aí o John Bevere, ele vai falar que isso vai atrapalhar tanto no relacionamento dela com Deus e com as pessoas também. E na verdade, assim, quando você se doa, quando você ama incondicionalmente, você tá propenso a sofrer ofensas e a acontecer isso, né? E o John Bevere, ele vai trazer, eu quero citar daí fazer duas histórias bíblicas que ele traz, a de José, né, que a gente conhece a história. José foi extremamente ofendido pelos próprios irmãos e foi preso, enfim. E José, ele tinha tudo para planejar uma vingança, ele tinha tudo para ficar extremamente ofendido e passar a vida inteira remoendo aquela mágoa. Mas, na verdade, José, ele entendeu que aquele processo que ele estava vivendo vinha de Deus. Era Deus que tinha feito tudo aquilo. E ele não só perdoou, mas como ele retribuiu a todos com o bem. Quem sabe ele foi tentado, né? A morder aquela isca. Mas ele resistiu e ele colheu os frutos bons. E aí o outro exemplo que ele vai trazer é de Saul e Davi. Davi, quando foi recebido no palácio, ele foi recebido com honraria, ele foi muito bem tratado por Saul, mas eles, depois que vieram de uma batalha, Saul passou a perseguir Davi. Saul queria matar Davi. E Davi teve a chance de matar Saul, mas não fez. E ele poderia ter ali na hora se vingado, que ele tinha chance de fazer, mas ele não fez porque ele escolheu retribuir com bem, apesar de tudo que Saul fez contra ele. Talvez por isso que a Bíblia fala que ele tinha o coração de Deus, né, Davi. Aí outra coisa que ele vai falar que é muito, muito interessante também. Até um capítulo que chama Plantados Não Florescerão. Ele vai falar... Plantados florescerão. Ele vai dizer assim, trazer aquele exemplo de pessoas que congregam e não conseguem ficar. Você vai em uma, vai em outra e pula de galho em galho. Ele vai dizer que isso é proposital do diabo.
onde ele começa a semear que você não é reconhecido, que as pessoas não te tratam bem, que o fulano me olhou torto. Porque quando você não fica, você não permanece, você não floresce. E aí você tende a ir para outro lugar e acontecer a mesma coisa. Porque na verdade você precisa, assim, perdoar se você foi ofendido, que muitas vezes não foi, tá? Muitas vezes é até fruto da imaginação da pessoa. E aí ela passa a não florescer, porque ela não aprende, ela não tem raiz. Então isso é proposital do diabo mesmo, para você não crescer e não amadurecer, e não dar fruto. E isso é extremamente importante a gente falar, porque tem um monte de gente assim que não consegue ficar em lugar nenhum, não congrega. Mas quando é o que a gente acabou de falar, quando você semeia, quando você escolhe amar incondicionalmente, você está propenso a isso. E a nossa vida é assim, a gente ama as pessoas e isso dá o direito delas nos ofender. E aí eu caminho pro final, aí o John Bevere vai falar que a vingança é... A pessoa que foi ofendida, ela tende a planejar uma vingança. Ela passou todas essas etapas, né? De se ver como vítima, de querer que paguem o que fizeram, né? Porque uma pessoa ofendida, para ela, o outro deve ela. E aí a pessoa tende a planejar uma vingança. Aí ele vai dar uma ênfase que é Deus que faz a vingança. Porque ele vai falar assim que a gente não tem a capacidade de fazer com que o outro pague. Que é Deus que vai fazer, porque a nossa parte é perdoar. E aí, no finalzinho, ele vai falar que não é fácil, né? Óbvio, não é fácil se perdoar uma ofensa, dependendo do grau também. E que a gente tem que se exercitar espiritualmente, fazer orações. E todo esse processo, quando a gente entender e a gente perdoar, amar incondicionalmente, isso vai trazer paz no nosso coração. Quem já viveu uma situação de você ser ofendido, extremamente ofendido e perdoar, sabe do que eu tô falando. Porque quando você entende que é Deus que vai fazer, você não faz mais nada, você só faz a sua parte, que é perdoar, e você tem paz. Então é muito interessante isso. Eu caminho pro final, eu espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, repassa esse vídeo, compartilha, curte, deixa seu comentário. E eu encerro por aqui, eu espero que você tenha gostado.